Olá, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos pegar o nosso livro, nós já vamos começar com conteúdo, né, de gramática. Né? Nós vamos para a página... O capítulo 1, né, página 133, eu vou ler um resumo com vocês. Olha só, existe dois tipos de gramática, tá? Existe a gramática internalizada e a gramática normativa. Qual é a diferença disso tudo, gente? A gramática internalizada é um sistema, sim, é um sistema de regras próprias do idioma. Exemplo, nós falamos português, então são regras próprias do idioma português. A Inglaterra fala inglês, então são sistemas de regras próprias do idioma inglês. Se fosse na França, a gramática da França seria o quê? Um sistema de regras próprias do idioma francês. Então, no caso, é o sistema de regras próprio do idioma que aquele lugar fala. E devido à sua estrutura e ao seu funcionamento. E aí vai determinar uma construção, né? É ou não linguisticamente válida. Por que a gente fala linguisticamente válida? Porque eu posso chegar para você e falar assim, a gente vai, que é diferente de nós vamos, que você vai conseguir compreender. Mas, se você chegar e falar a gente vamos, não, se você falar a gente vamos, ou se você falar nós vai, não vai ter um entendimento, uma compreensão, uma validade. Estão conseguindo entender? Pode até ter uma compreensão de pessoas que entendem da língua, mas não vai ter uma validade. Então, vamos ver um exemplo abaixo. Ó. Chega-se a Marte, mas não se chega ao próximo. Aqui tem uma validade, né, da gramática. Ao chega-se Marte, mais a próximo chega a não ser. Opa, eu mudei totalmente a estrutura da gramática internalizada. Gente, eu falo, o gato mia alto. Eu não vou falar mia o alto gato. Estão entendendo? Então, existe uma organização sintática dessa gramática. Então, algumas são válidas e outras são inválidas. O exemplo de cima é válido, já o exemplo de baixo é inválido. E o que é a gramática normativa? A gramática normativa é a gramática que nós estudamos na escola. Então, ó, é uma teoria, né, um conjunto de teorias que tem uma referência de usos tradicionais, exemplares do próprio idioma, e que vai descrever e propor um sistema ainda de normas e orientações para se falar, para se escrever em situações formais de comunicação. Aí, turma, nós temos que pensar quais são os contextos, né, que nós vamos utilizar a formalidade. Porque existem situações que irão exigir contexto, uma gramática formal e outros contextos não. A dica que eu dou para vocês é que quanto mais intimidade nós tivermos com alguém, menos formalidade nós usaremos, ok? Primeiro ano. Agora, olha só, turma. Mediante a isso, vamos voltar para a página, deixa-me ver. Só um minutinho. Tá, tinha feito uma confusãozinha aqui. Então, olha só, turma. Aí, nós falamos de gramática externalizada e gramática normativa. Vamos aos exercícios aqui rapidinho, daqui a pouco eu volto.
a explicação do outro, né, da variação linguística. Compare quanto ao aspecto linguístico as construções destes 4 itens. Olha só, gente. 1. Às repente, garotas festas estavam gostando, mas elas embora foram. Nossa, parece um disco arranhado, né? 2. As garotas estavam gostando da festa, mas de repente elas foram embora. Opa! 3. As minas estavam curtindo a festa, mas de repente elas vazaram. As minas estavam curtindo a festa, mas de repente elas vazou. Assinale a afirmação correta. A organização da estrutura textual do item 1, embora incomum, é linguisticamente válida, pois qualquer leitor é capaz de reordenar suas palavras e assim depreender o sentido da mensagem. Linguisticamente válida, gente? A 1? Claro que não. B. Na perspectiva da gramática normativa, são válidos os itens 2, 3 e 4, uma vez que nos 3, o sentido da mensagem é basicamente o mesmo. Não, né, gente? O sentido não é o mesmo. Na gramática normativa, não. Você vai falar as mina na gramática normativa? As mina? As minas? As mina? Nunca, gente. A gramática normativa vai permitir isso. C. Do ponto de vista estritamente linguístico, apenas os itens 1 e 4 não são válidos. O 4 é válido, gente, linguisticamente, é válido. Não é a gramática normativa, mas é válido. Ó, as minas estavam curtindo a festa, mas de repente elas vazou. Na gramática normativa, não. Mas numa gramática coloquial, informal, sim. Você consegue entender. Por mais que as pessoas falem as mina, não está concordando o artigo com o substantivo, ou o gerúndio, ela não fala curtindo, ela fala curtindo. Vazou com OU e pega o OU, que é um encontro vocal, e coloca com O, acento circunflexo, dá para você compreender. D. Comparando a 2, os itens 3 e 4 apresentam um grau crescente de afastamento em relação à variedade culta da língua. Gente, a 2 é extremamente culto, né? Já a 3 e a 4 é extremamente informal. Então é a D, né? É a letra D de dado. 2. Leia os versos do poeta Manuel de Barros. 1. Descobri aos 13 anos que o que me dava prazer nas leituras não era a beleza das frases, mas as doenças delas. Respeito às oralidades, eu escrevo o rumor das palavras. Não sou sandeu de gramáticas, só sei o nada aumentado. Os versos transcritos entre 1 e 2 assinalam que o eu lírico propõe formas alternativas de expressão sem apegar-se ao rigor das normas gramaticais. Gente, o que esse exercício está propondo é que você tem várias formas de se comunicar. Existe um contexto informal, que você não vai usar a gramática normativa, e existe o contexto formal, que você usará a gramática normativa. Então, aqui é a letra D, muito bem. Agora nós vamos para a terceira. O texto a seguir reproduz a fala de um operário. Leia e responda aos itens de A a C. Os nossos salários com relação ao que nós fazemos e o lucro que os outros têm é insignificante. Por que acontece isso? Eu tenho que trabalhar 365 dias por ano. O outro não trabalha nem 100 dias. Ganha muito mais, porque eu sou a máquina que dou descanso para ele. Identifique no texto as duas diferenças mais evidentes em relação ao padrão formal da língua portuguesa. No caso aí, gente, a ausência de plural, né, nos nomes substantivos, nossos salários seria, né, seria o correto aos olhos da gramática normativa. 100 dia, no caso, 100, quantidade, passou de 100 dias, né? Depois, diferença na pronúncia de algumas palavras. Com, no caso é com. Nós, seria nós. Trabalhar, ao invés de trabalhar. Trabalho, ao invés de trabalha. Sou, ao invés de sou. E dou, ao invés de dou.
Então, vamos lá, turma. Vamos para B. Suponha que alguém, depois de ler esse texto, dissesse o seguinte: essa pessoa não sabe falar, não sabe gramática, por isso comete muitos erros. Você concordaria com essa opinião? Justifique. Gente, não, né? Por quê? Ele sabe falar, né? Ele não vai dominar a variedade culta, mas ele domina perfeitamente a gramática internalizada, né? Ele não tem domínio da gramática normativa, mas da gramática internalizada ele tem. Ele, então, tem como nós entendermos. O que acontece é que nós temos que compreender que nem todo mundo teve oportunidade de estudar gramática normativa. Basta que as pessoas consigam se comunicar dentro da gramática internalizada, que é a gramática própria. C. O fato de o falante do texto não se expressar de acordo com as regras da gramática normativa não impede de ter senso crítico em relação ao problema que ele analisa. Qual é esse problema e que opinião ele tem a respeito? Bem, ele vai analisar o que é submetido em seu trabalho. Ele trabalha muito e ganha muito menos do que quem não trabalha tanto quanto ele. Tanto, gente, que na última frase sugere que o falante esteja se referindo ao patrão, né? Seu posicionamento evidencia uma indignação, uma revolta. Ele não aceita possivelmente a situação. Agora, olha só, turma, voltando aqui, eu só queria falar mais um pouquinho com vocês sobre as variedades linguísticas, né? Empregada em situações mais formais, por integrante dos grupos sociais de maior nível de escolaridade e de maior influência social, política e econômica culta, né? Variedade da língua culta, a língua culta formal e língua culta informal. Caracteriza-se principalmente pela presença das estruturas frasais mais complexas, pelo vocabulário mais elaborado, no caso, o menos comum, em sua variedade formal, pela adequação rigorosa às regras da gramática normativa. Agora, língua ou variedade coloquial popular, empregada cotidianamente nas situações informais, de comunicação por integrantes de todos os grupos sociais. Caracteriza-se pelo vocabulário mais comum, pelo emprego de frases de estrutura simples, pela pouca ou nenhuma observância às regras da gramática normativa e pela presença de frases feitas, expressões populares, gírias, ok? Bem, turma, é isso. Um beijo e até a próxima, tá?